Olá pessoal, tudo bem? George na área. E eu trago para vocês agora uma questão da FUVEST do ano de 2006, onde se lê o seguinte: João, Maria e Antônia tinham juntos 100 mil reais. Cada um deles investiu sua parte por um ano, ou seja, o tempo de um ano, com juros de 10% ao ano, ou seja, a taxa. Depois de creditados seus juros no final desse ano, Antônia passou a ter 11 mil reais mais o dobro do novo capital de João. No ano seguinte, os três reinvestiram seus capitais, ainda com juros de 10% ao ano. Depois de creditados os juros de cada ano, o novo capital de Antônia era igual à soma dos novos capitais de Maria e João. Daí ele pergunta: qual era o capital inicial de João? E nos fornece essas 5 alternativas. Certo? Antes de iniciar a questão propriamente dita, eu vou aqui destacar, vou até iluminar 3 informações que eu considero importantes para que possamos desenvolver a questão. A primeira é logo no início, quando ele fala que João, Maria e Antônia tinham juntos 100 mil reais. Ok? Outra informação que eu gostaria de destacar é a seguinte: veja bem, depois de creditados seus juros no final desse ano, Antônia passou a ter 100 mil mais o dobro do novo capital de João. Então eu vou destacar isso aqui. Que após esse ano, Antônia passou a ter 11 mil mais o dobro do novo capital de João. Ok? Certo. E a última informação que eu gostaria de destacar é a seguinte: ó, depois de creditados os juros de cada ano, o novo capital de Antônia era igual à soma dos novos capitais de Maria e João. Então, o novo capital de Antônia era igual à soma dos novos capitais de Maria e João. Deixa eu só fechar aqui. Isso. Ok? Feito isso, vamos agora iniciar a questão dando nome aos bois, como eu costumo falar. Como aqui o enunciado é grande, eu me valerei de uma folha à parte, permitam-me. Okay? Vou fazer o seguinte: eu vou chamar primeiro o capital inicial de João de C1. Vou chamar de capital inicial, né, CI, né, que no caso aqui é C1, de quem? De João. Que na verdade é o que eu quero na questão, né? Ele quer o que? O capital inicial de João. Ou seja, ele quer o C1 aqui. Chamarei de C2 o capital inicial de Maria. E de C3 o capital inicial de Antônia. Certo? Muito bem. Eu vou utilizar aqui, como você está vendo aqui, temos aqui capital, juros sendo creditados. Então aqui nós temos uma questão, lógico, voltada para juros simples. Então nós vamos utilizar, no primeiro momento, a fórmula de juros simples para o caso específico de João. Ok? Nós sabemos que juros simples é igual ao capital investido vezes a taxa, que é dada pela letra I, vezes o tempo, que é dado pela letra T. No caso específico de João, veja, estou me atendo inicialmente a João. Vou chamar dos juros de João, os juros obtidos por João no primeiro ano de investimento, vou chamá-los de J1.
O capital de João, você sabe, é C1. E a taxa? Bem, a taxa eu não vou chamar de I1. Por quê? Porque a taxa ao qual João aplicou é a mesma a qual Maria e Antônia aplicaram. E também não vou chamar de T1, o tempo que João aplicou, porque T1 é o mesmo tempo que Maria e Antônia aplicaram, ou seja, 1 ano. Bem, a taxa é de 10% ao ano, certo? 10% ao ano, na fórmula aqui, já que você não tem dividido por 100, você tem que passar para a forma decimal. Bem, passando 10% ao ano para a forma decimal, basta deslocar a vírgula duas casas à esquerda, ou seja, 10% ao ano será igual a 0,1 ao ano. Ou seja, a taxa é igual a 0,1. E o tempo? Bem, o tempo é 1 ano. Perceba que a taxa está ao ano e o tempo também está em anos. Ou seja, não precisamos converter nada a nada. Estão todas na mesma unidade de tempo, tanto a taxa quanto o próprio tempo. Bem, aqui vai implicar o seguinte, que J1, que são juros que serão creditados a João, será igual que a, se você multiplicar 0,1 por 1 dá 0,1, 0,1 é um décimo, então vai ficar C1 sobre 10. Certo? Muito bem. Vou chamar essa igualdade aqui de 1 romano. Pessoal, olha só. Se eu posso afirmar, da mesma maneira que os juros auferidos por João é igual a C1 sobre 10, eu posso afirmar que os juros auferidos por Maria será igual a o capital inicial de Maria dividido por 10, e também posso afirmar que os juros auferidos por Antônia no primeiro ano de aplicação será igual ao capital inicial de Antônia sobre 10. E por que eu posso afirmar isso? Porque os três aplicaram no mesmo período, T igual a 1 ano, a uma mesma taxa, ou seja, de 10% ao ano. Então eu posso afirmar sim isso aqui. Chamarei esta segunda igualdade de 2 romanos e essa terceira igualdade de 3 romanos. Certo? Bem, só que, lógico, após a aplicação de 1 ano a uma determinada taxa, eles creditaram por meio de juros, auferiram juros e tiveram um novo capital. Ok? Então eu vou chamar esse segundo capital de João, vou chamar de C'1. E, logicamente, quem será C'1? O C'1 será o capital inicial de João, mais os juros auferidos por João. Bem, implica que o novo capital de João, que é C'1, será igual a quanto? Será igual a C1, mais quanto? Quem é J1? J1 é C1 sobre 10. Então, vamos substituir aqui, no lugar de J1, C1 sobre 10. No qual aqui nós teremos o seguinte, chegaremos à seguinte conclusão, de que C'1 é igual a 11 décimos de C1. Ok? Posso chamar essa equação aqui de 4. Bem, de maneira análoga, é claro, eu poderia afirmar que C'2, ou seja, o novo capital de Maria, será igual a 11 décimos do capital inicial de Maria. E também que o novo capital oferido por Antônia, C'3, será igual a 11 décimos do capital inicial de Antônia. Ok? Bem, vamos lá. Eu sei que são muitas equações, mas é bom para que nós possamos dar nomes aos bois para nos orientarmos na questão, dentro do tempo. Então, vou chamar esta equação aqui de 5 romanos e essa aqui eu vou chamar de 6 romanos. Ok? Vou levantar um pouquinho aqui. Agora, o que eu vou fazer? Nesse momento, eu preciso utilizar uma das informações que eu iluminei no enunciado. Tá, Jorge? Qual será essa informação? Será esta aqui, ó.
Depois de creditados seus juros no final desse ano, ou seja, eles creditaram os juros no final do primeiro ano de aplicação, Antônia passou a ter R$ 11.000 mais o dobro do novo capital de João. Ora, então vamos passar essa informação aqui para uma linguagem matemática. Como é que ela vai ficar? Vai ficar assim, ó. Vai ficar C'3 igual a 11.000 mais 2 vezes C'1. Ou seja, depois de creditados juros, o capital de Antônio ao final de um ano será igual a 11.000 mais o dobro do novo capital de João. Certo? Muito bem. Vamos guardar essa informação aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Observe aqui. C'1 é igual ao quê? A 11 décimos de C1. Certo? C'3 é igual a 11 décimos de C3. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir este valor aqui em C'1 aqui na equação e vou substituir este valor aqui em C'3 nessa equação. Daí nós ficaremos com o seguinte. Nós ficaremos com 11 décimos de C3, capital inicial de Antônia, é igual a 11.000 mais 2 vezes 11 décimos do capital inicial de João. Certo? O que isso vai implicar? Vai implicar no seguinte, se você desenvolver essas contas aqui, que são simples de desenvolver, nós chegaremos ao seguinte resultado, que o capital inicial de Antônia, ele é igual a 10.000 mais 2 vezes o capital inicial de João. Chamarei esta igualdade de 7 romanos. Ok? Vai acompanhando o raciocínio. É uma questão bem interessante. Agora eu vou voltar ao enunciado para pescar mais uma informação, uma daquelas que eu iluminei. Tudo bem? Então vamos lá. O que será esta aqui? Ó? Depois de creditados os juros de cada ano, o novo capital de Antônia era igual à soma dos novos capitais de Maria e João. Esse novo capital é após o que? Aplicação, após o segundo ano de aplicação. Ou seja, não será mais C', já será um C, 2 linhas. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, que o novo capital de Antônia, após o segundo ano de aplicação, ou seja, após o reinvestimento ou novo investimento, como vocês queiram falar, ele será igual à soma dos novos capitais de João e Maria. Ok? Só que aqui, pessoal, tem um detalhe. Veja, se vocês prestarem atenção ao enunciado, e aqui eu vou repetir uma coisa, mas só para reforçar. No primeiro ano de aplicação, João, Maria e Antônia aplicaram durante exatamente o mesmo período, ou seja, um ano, sob uma mesma taxa, 10% ao ano. No reinvestimento ou novo investimento, ou seja, eles aplicaram em cima também de um novo período, de um mesmo período, ou seja, mais um ano, T igual a 1 de novo. E também reinvestiram a uma mesma taxa, ou seja, de 10% ao ano. Ora, diante de tudo isso, pessoal, nós podemos chegar à seguinte conclusão, que, da mesma maneira que o novo capital após o segundo ano de aplicação de Maria e Antônia é igual ao novo capital de Antônia após o segundo ano, mais o novo capital de Maria após o segundo ano, isso aqui também é igual ao capital inicial de Antônia, é igual ao capital inicial de João, mais o capital inicial de Maria. Posso afirmar isso. Por que eu posso afirmar isso? Porque as condicionantes de taxa e de tempo foram mantidas. Ponto. E eu vou chamar esta equação aqui de 8. Repito, por que eu posso falar isso?
porque as condicionantes de taxa e de tempo foram mantidas. Ok? E agora, baseado nisso daqui, eu vou pegar a minha última informação daquelas 3 que eu iluminei. Vou pegá-la agora e utilizá-la. E qual foi? Foi a primeira que eu iluminei. Que João, Maria e Antônia tinham juntos, ou seja, no início de tudo, tinham juntos 100 mil reais. Ou seja, o capital inicial de João, mais o capital inicial de Maria, mais o capital inicial de Antônia, somavam quanto? 100 mil reais. Opa, então eu posso afirmar o seguinte, que C1 mais C2 mais C3 igual a 100 mil. Ok? Muito bem. Eu vou chamar esta equação aqui de 9 romanos. Pessoal, olha só. Perceba uma coisa na questão. Tudo eu fui direcionando o quê? Para os capitais iniciais de João, Maria e Antônia. Por quê? Porque o que me interessa na questão é descobrir o capital inicial de João. E você percebe agora o seguinte, olha. Eu tenho uma igualdade que eu tenho os capitais iniciais de Antônia e de João. Tem uma outra igualdade que relaciona os capitais iniciais de Antônia, João e Maria. E tenho uma terceira equação que relaciona os capitais iniciais de João, Antônia e Maria. E o que eu vou fazer agora? Muito simples. Observe aqui, C3 é igual a C1 mais C2. Olha só, aqui nessa equação eu tenho C1 mais C2. Então o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse valor aqui da equação 8 na equação 9. E aí eu vou obter o seguinte. C1 mais C2 é o quê? C3, né? Então, C3 mais C3 igual a 100 mil. Certo? Levantando um pouquinho. C3 mais C3, 2 vezes C3, que é igual a 100 mil. Ora, o 2 está multiplicando, vai passar aqui dividindo. 100 mil dividido por 2, então vai dar C3 igual a 50 mil. Ou seja, eu acabei de descobrir quem? O capital inicial de Antônia, que era de 50 mil reais. Opa, tá, mas eu não quero na questão o capital inicial de Antônio. O que é que ele quer? Ele quer o capital inicial de João. Como eu faço agora? Muito simples, pessoal. Observe agora a equação número 7. Na equação número 7, nós temos uma relação entre C3, o capital inicial de Antônio, e C1, o capital inicial de João. Então, o que eu vou fazer? Vou substituir esse valor aqui de C3 nessa equação e descobrir C1. Simples assim. Então, C3 eu descobri que é 50 mil, igual a 10 mil, mais 2 vezes C1. Esse 10 mil aqui está no segundo membro, eu passo para o primeiro membro negativo, então vai ficar 50 mil menos 10 mil, vai dar o quê? 40 mil, igual a 2 vezes C1, o que vai implicar o seguinte, o 2 está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo, então vai ficar 40 mil dividido por 2, chegamos então finalmente à conclusão de que o capital inicial de João era de quanto? Era de 20 mil reais, simplesmente isso. E chegamos à conclusão. Então, qual é a alternativa correta? Letra A, de algoritmo. O capital inicial de João, nesse problema todo, nessa questão, era de 20 mil reais. Pessoal, espero que essa questão tenha agregado conhecimentos matemáticos para vocês acerca de juros simples. E se Deus quiser, nos veremos no próximo vídeo, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau!